presidente Lula ainda não percebeu, mas está sendo cercado por Donald Trump e precisa tomar cuidado com o que fala. Minha gente amiga, não tem jeito, se o país não faz a lição de casa, Trump está mostrando que não tem preguiça de fazer, inclusive trabalho dos outros. A Venezuela, por exemplo, é um país de ditadores, presos políticos e miséria. Trump foi lá e resolveu. O Irã é um lugar onde a fé é distorcida para garantir poder e dinheiro, onde mulheres que traem o marido são apedrejadas e ficam até 5 anos presas por não usarem véu. Trump foi lá e fez alguma coisa antes que eles criassem mais bomba atômica. A América Latina não está levando a sério o perigo do tráfico. Trump já está pondo as mãos nessa questão. E entendam, ele é o homem mais poderoso do mundo. Só discurso de soberania não resolve mais. Ou você se alia ao seu inimigo, ou então ele vai aniquilar você. Trump não quer mais saber de ter o Brasil como grande fornecedor de drogas, onde líderes do tráfico saem pela porta da frente de presídios. Pois é, pessoal, o clima é de total tensão. Duas coisas paralelas acontecem no mesmo momento no Brasil e está deixando muita, mas muita gente desesperada. A primeira delas é que o Maduro começa a ser julgado lá nos Estados Unidos, aparece fraco, abatido e pronto para uma delação premiada. Delação essa que Donald Trump pretende utilizar contra figuras do Foro de São Paulo, inclusive contra o próprio Lula. Isso acontece em meio de uma operação militar onde militares americanos acabam de desembarcar no Brasil. Sabe em que momento? No momento em que eles querem classificar o Brasil, ou melhor, facções do Brasil, como organizações terroristas. O clima está tenso. E isso também se dá no momento em que o Congresso norte-americano acaba de soltar um relatório inteiro dizendo que existem bases militares chinesas no Brasil. A coisa não tá fácil, mas nem um pouquinho aqui pro Brasil. Stay strong, Bolsonaro. And to the great people of Brazil, never give up. You are fighters, defenders of freedom, faith, and family. America is with you. Keep standing proud. The world is watching. Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Cada 100 pessoas que passaram o que eu passei com a facada, segundo os médicos, um sobrevive. Cada um de nós entende que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo. Mesmo se eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Nós não podemos abandonar esse grande país que nós temos chamado Brasil. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Meus amigos, presta muita atenção. Bolsonaro tinha razão. O PT sempre tentou limpar o caminho para chegar ao poder e dominar o Brasil. Mas parece que dessa vez o sistema está em guerra entre eles mesmos. Eles estão se enfrentando, estão lutando entre si. E o mais impressionante é que a Globo e a grande mídia que sempre apoiou, agora virou as costas de vez. Já te pergunto, já logo de cara nesse vídeo, você acredita que em 2026 o PT vai cair? Lula e Xandão vão cair? Tenha certeza de uma coisa, o cenário está mudando e o desfecho pode estar mais próximo do que nunca. Será que o fim de Xandão no STF e de Lula no poder está mais perto do que muitos imaginam? Segura, porque o que eu vou mostrar é forte. Gente, antes de continuar esse vídeo, vou falar rapidinho aqui, porque tem muita gente que fala, mas você tá demorando demais. Gente, eu preciso do teu joinha, que você deixe o joinha, porque sem o teu joinha o vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Muitos falam assim, Felipe, mas toda vez você precisa repetir isso aí. Gente, sem o teu joinha, o algoritmo do YouTube não divulga o vídeo, aí fica aqui o vídeo travado. Então já deixa o joinha me ajudando para nós continuarmos aqui abrindo os olhos das pessoas, certo? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E bora para esse vídeo. Agora presta atenção que o que eu vou mostrar aqui realmente é forte. Porque o que está vindo à tona não é pouca coisa. A própria Globo no Jornal Nacional começou a expor situações que muita gente não esperava ver sendo mostrada dessa forma em rede nacional.
E isso levanta uma séria pergunta: por que agora? Por que de repente certos assuntos começaram a ganhar esse tipo de destaque? Será que algo mudou nos bastidores ou será que a pressão ficou grande demais para continuar ignorando? E é exatamente isso que eu vou mostrar agora, gente. Trump já deu o recado final, já deu o ultimato para Xandão e Lula. Gente, prepara, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é de arrepiar. Porque um dos mais emblemáticos porta-aviões nucleares dos Estados Unidos da América está neste momento navegando rumo à costa brasileira. No atual cenário caótico da geopolítica global, qualquer movimentação militar se torna um ponto alarmante de preocupação, ainda mais quando há um atrito entre o atual governo brasileiro e o atual governo norte-americano. Mais do que a resposta para essa pergunta, eu trago uma análise profunda do que essa movimentação representa, ainda mais no contexto atual. E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. De fato, um porta-aviões nuclear americano está neste momento navegando rumo ao Brasil, em meio a um cenário global marcado por tensões diplomáticas, inclusive entre Brasília e Washington. O envio desse navio de guerra é apresentado oficialmente como parte de um exercício militar conjunto. À primeira vista, trata-se apenas de uma cooperação entre forças aliadas, mas quando observamos com mais atenção, fica evidente que esse movimento vai muito além de um simples treinamento. O contexto geopolítico atual amplia o peso dessa operação. O envio do USS Nimitz, um dos porta-aviões mais icônicos da história militar dos Estados Unidos, integra a Operação Southern Seas 2026, que reúne exercícios navais com países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. A missão envolve intercâmbio técnico, simulações de combate e operações conjuntas no mar, com o objetivo declarado de ampliar a interoperabilidade entre as forças navais. No entanto, por trás desse discurso oficial, a presença de um ativo militar norte-americano desse porte na região também sinaliza algo mais amplo. Uma demonstração de presença estratégica em um momento em que a América Latina volta ao radar das grandes potências. Mas o ponto central aqui não é o exercício, é o contexto. O USS Nimitz não é qualquer navio de guerra. Trata-se de um porta-aviões nuclear com mais de 50 anos de operação, capaz de projetar poder militar em escala global, levando consigo uma ala aérea completa com caças F-18, aeronaves de guerra eletrônica e helicópteros de combate. E em termos práticos, isso significa que os Estados Unidos estão trazendo para o entorno do Brasil uma base militar flutuante capaz de realizar operações ofensivas e defensivas em larga escala. Isso talvez levante a primeira grande questão: Por que agora? A América do Sul, durante décadas, foi considerada uma zona relativamente estável do ponto de vista militar, mas esse cenário vem mudando rapidamente. A presença crescente da China na região, especialmente em infraestrutura, tecnologia e até setores estratégicos, tem acendido alertas em Washington. O envio de um grupo de ataque de porta-aviões para circundar a América do Sul não é apenas cooperação, é também demonstração de presença. Historicamente, operações como a Southern Seas existem desde 2007 com o objetivo de fortalecer parcerias e garantir segurança marítima. Mas em 2026, o ambiente geopolítico é outro completamente diferente. E estamos vivendo um momento de reconfiguração global. E a rivalidade entre Estados Unidos e China deixou de ser apenas econômica e passou a ter uma dimensão militar cada vez mais evidente, e a América do Sul, que antes era periferia nesse jogo, passou a ser território de disputa. E o Brasil, o seu país, nesse contexto, ocupa uma posição central. Não é apenas pelo tamanho do seu território ou pelo peso econômico, mas principalmente por fatores estratégicos como recursos naturais, posição geográfica e capacidade industrial. O Brasil abriga algumas das maiores reservas de terras raras do mundo, possui um programa nuclear avançado e uma das maiores zonas econômicas exclusivas do planeta, e isso inevitavelmente atrai a atenção. A presença de um porta-aviões americano próximo ao litoral brasileiro, mesmo em missão, abre aspas, amistosa, funciona como um sinal claro. Os Estados Unidos continuam atentos e ativos no Atlântico Sul. E ao mesmo tempo, essa movimentação escancara uma realidade incômoda para o Brasil. Hoje, a Marinha brasileira não possui capacidade equivalente à de um grupo de ataque de porta-aviões. E enquanto os Estados Unidos operam com projeção global, o Brasil ainda atua majoritariamente em defesa regional. E essa diferença de capacidade não é apenas uma questão técnica, é uma questão de estratégia. Afinal de contas, em uma crise internacional
internacional, quem possui a capacidade de projeção de força define o ritmo dos acontecimentos. E é justamente nesse ponto que o debate começa a ganhar força dentro do Brasil. Nos últimos anos, o país tem discutido a necessidade de modernizar suas forças armadas, ampliar sua autonomia tecnológica e fortalecer sua presença no Atlântico Sul. Projetos como o submarino nuclear brasileiro fazem parte dessa tentativa de mudança de postura, saindo de uma defesa passiva para uma estratégia de dissuasão. Mas a chegada do USS Nimitz reforça o quanto esse caminho ainda está em construção. E mais do que isso, reforça que o Atlântico Sul deixou de ser uma área tranquila. Tradicionalmente, o Brasil sempre defendeu a ideia de manter o Atlântico Sul como uma zona de paz e cooperação livre da presença militar de grandes potências estrangeiras, mas na prática, essa lógica vem sendo desafiada. E a presença americana é um exemplo, a presença indireta chinesa por meio de investimentos estratégicos é outro exemplo, e isso nos leva a uma camada ainda mais profunda dessa análise. O envio do porta-aviões acontece em um momento de aumento da atividade militar dos Estados Unidos em diferentes regiões do mundo. E em 2026, Washington tem reforçado a sua presença tanto no Oriente Médio quanto em outras áreas estratégicas, muitas vezes com múltiplos porta-aviões operando simultaneamente. Isso indica uma postura mais assertiva e até mesmo preventiva por parte dos Estados Unidos. Ou seja, não se trata apenas de reagir a crises, mas de moldar o ambiente estratégico antes que elas aconteçam. E nesse cenário, a América do Sul passa a ter um papel mais relevante do que muitos imaginavam. O fato do USS Nimitz estar em sua última grande missão antes da aposentadoria adiciona ainda um elemento simbólico a essa operação. Não é apenas um exercício qualquer, é uma demonstração final de um dos maiores símbolos do poder naval americano, justamente em uma região que está voltando ao radar estratégico global. Para o Brasil, isso abre duas leituras possíveis. A primeira é positiva. A cooperação com os Estados Unidos pode trazer ganhos operacionais, intercâmbio tecnológico e aprimoramento das capacidades militares. A segunda é mais sensível. A crescente presença de potências externas pode indicar uma perda relativa de autonomia estratégica na região. E é exatamente nesse equilíbrio que o Brasil se encontra hoje. De um lado, a necessidade de cooperação internacional. Do outro, o desafio de conseguir preservar a sua soberania e a sua capacidade de decisão independente. No final das contas, a chegada de um porta-aviões americano ao Brasil não é apenas uma notícia militar, é um reflexo de algo muito maior. É o sinal de que o tabuleiro geopolítico está mudando e que a América do Sul, especialmente o Brasil, voltou a ser uma peça relevante nesse jogo. E a grande pergunta que fica é se o Brasil está preparado para jogar esse jogo, se está disposto a jogar esse jogo ou apenas reagindo às movimentações das grandes potências. Pois é, pessoal, o clima é de total tensão. Duas coisas paralelas acontecem no mesmo momento no Brasil e está deixando muita, mas muita gente desesperada. A primeira delas é que o Maduro começa a ser julgado lá nos Estados Unidos, aparece fraco, abatido e pronto para uma delação premiada. Delação essa que Donald Trump pretende utilizar contra figuras do Foro de São Paulo, inclusive contra o próprio Lula. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Isso acontece em meio de uma operação militar onde militares americanos acabam de desembarcar no Brasil. Sabe em que momento? No momento em que eles querem classificar o Brasil, ou melhor, facções do Brasil, como organizações terroristas, tendo assim um salvo-conduto para poder atuar aqui dentro do Brasil. O clima está tenso. E isso também se dá no momento em que o Congresso norte-americano acaba de soltar um relatório inteiro dizendo que existem bases militares chinesas no Brasil. Pois é, a gente precisa entender um pouquinho mais o que está acontecendo nessa situação do Maduro. Teve lá com o Maduro uma audiência, primeira audiência, depois de 80 dias preso, primeira audiência ele apareceu abatido, apareceu fraco, o juiz cravou 2 derrotas porque a defesa pediu anulação do processo falando que ele é perseguido, o juiz deu lavagem de dinheiro, envolvimento com narcotráfico, tráfico de drogas, enfim, deu uma vasta gama de crimes que o Maduro vai responder. E aí o Maduro também estava utilizando o dinheiro do pagador de impostos da Venezuela para poder fazer a sua defesa com advogados caríssimos, e o juiz agora não quer aceitar isso porque ele não é reconhecido como presidente eleito.
da Venezuela. Mas aí vai além, agora a gente continua para outro ponto. E o efeito de tudo isso para toda a América Latina? E o efeito de tudo isso para o Foro de São Paulo? Pois é, tem uma matéria do Editorial Central que ela é muito clara sobre isso aqui. O Trump pode usar o Maduro contra o Lula e o Foro de São Paulo. O ditador apareceu abatido numa audiência. O ex-ditador venezuelano compareceu ao tribunal de Nova York visivelmente enfraquecido, enquanto o testemunho de Hugo Carvajal avança e abre até uma brecha para Trump desmantelar a rede de financiamento da esquerda latino-americana. Os advogados demonstraram indícios de que Maduro considera uma delação premiada, alinhada às revelações do ex-general Hugo Carvajal. Você deve lembrar do Hugo Carvajal, que é o Poio, né? Essa figura aqui. O que o Hugo Carvajal revelou até então? O tal do El Pollo, ele era o chefe de inteligência lá da Venezuela. Ele era o cara que tomava conta da BIM, ele sabia de tudo, mas ele era o responsável por pegar o dinheiro do narcoterrorismo, do narcotráfico e distribuir para partidos de esquerda latino-americanos. Inclusive, o Carvajal foi preso na Espanha, ele mandou uma carta para um juiz americano dizendo que queria delatar tudo e citou um monte de presidentes. Eu não vou falar, né, para evitar problema, tá? Mas teve um presidente que foi amplamente citado e o partido dele também. Se eu te contar uma coisa, o Brasil está na mira do Trump. O Foro de São Paulo está na mira do Trump. Isso eu já mostrei com os editoriais passados, não mostrei? E se eu contar para você que saiu um relatório dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano, dizendo que o Brasil tem bases militares chinesas, 2 especificamente, e que entram no radar de risco do norte-americano. Novidade nenhuma, né? Você já sabe disso, eu já falei para você. E se eu contar para você também que, além disso, o Congresso americano chamou um general de alta patente lá. E esse general de alta patente falou: não, nossas relações diplomáticas com o Brasil estavam encerradas, porque nós confirmamos a presença de militares chineses no Brasil em eventos oficiais do governo Lula. Então, nós, americanos, não quisemos mais participar de eventos diplomáticos e militares com o Brasil. Também não é novidade nenhuma, eu já te contei isso aqui em editoriais passados, a não ser que você não está assistindo meus editoriais. Agora, se eu te contar que dessa vez a pressão do Trump está maior e o Trump já passou aqui, né, uma relação de militares num evento que está acontecendo na República das Bananas, com 20 países, a maioria de direita, pressionando o Lula. Sim, o Lula está tão ferrado que está tendo uma operação militar no Brasil com 20 países para testar a resposta do Brasil a crises reais. Porém, está sendo estudado todo o suporte de defesa do Brasil. Inclusive, o Lula anunciou o novo caça Griffin agora, que seria uma arma poderosíssima. Está com medo dos Estados Unidos. Só que o Trump, dentro dessa operação, pressionou e o Lula aceitou aqui. O Paraguai, do Santiago Penha, o Daniel Noboa, do Equador, a turma da direita todinha que venceu aqui na região, veio aqui para falar: e aí, Brasil? O que você está preparado para fazer? Pois é, matéria de Sociedade Militar. Militares dos Estados Unidos desembarcam no Brasil para operação inédita, com 20 países, e acendem alerta sobre preparo para crises. E quais seriam essas crises? Matéria do Editorial Central, compensa muito mais se ler, tá top das galáxias para vocês. Os Estados Unidos desembarcaram no Brasil em operação inédita, depois de alertas de bases chinesas aqui na República Tupiniquim. Os militares americanos chegam à base de Campo Grande para o exercício Cooperation 11, né? Ou Cooperação 11, em meio a relatórios do Congresso dos Estados Unidos que expõem instalações de Pequim com potencial militar em solo brazuca. Pois é, bebê, o negócio não tá bom não tá bom pro Lula não. Os militares dos Estados Unidos desembarcaram nessa
nessa base militar lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esse exercício é uma operação inédita, vai acontecer no dia 16 e 17 de março de 2026, né? Aconteceu, né? E envolveu 1.200 militares de 20 nações sobre a coordenação da Força Aérea Brasileira. Tá acontecendo, né? Vai até hoje, é dia 27, encerra hoje. O movimento ocorre sobre forte tensão geopolítica logo após o Congresso americano emitir alertas rigorosos sobre a expansão de infraestrutura chinesa e o uso dual do território, né? Tá toda a matéria aqui para que vocês possam, né, estudar tudo isso aí, tá certo? E aí o relatório do Congresso americano é o que mais pesa contra o Brasil. Teve um comitê seleto escolhido, em especial tinha alguns militares que são congressistas e esses vinculados às Forças Armadas. Esse comitê seleto abriu uma investigação pesada sobre o Partido Comunista Chinês, o partido do Xing Ling lá, né? E aí a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou ainda em fevereiro de 2026 que a China opera em várias bases militares com potencial militar aqui na América Latina, entre os latinos. Mas de acordo com o documento, adivinha quem mais tem base aqui na região? Adivinha? O Chapolin Colorado? Não, o Brasil, né? O Brasil, de acordo com o documento, o Brasil abriga duas dessas estruturas. A Estação Terrestre de Tucano, na Bahia, e um laboratório de radioastronomia na Paraíba. O relatório classifica as unidades como capazes de monitorar ativos militares e coletar inteligência e estratégia para Pequim de dentro do Brasil. E aí está aqui o relatório mostrando onde poderiam existir essas bases. E é interessante porque tinha uma base bem ali na divisa do Paraguai que já foi eliminada aí com o governo novo, né? Os Estados Unidos boicotaram operações anteriores dos Estados Unidos, trazendo militares da China, ou seja, militares chineses já estiveram aqui. A desconfiança de Washington com o governo Lula ficou evidente em episódios mais recentes da cooperação militar. De acordo com a reportagem da Sociedade Militar, o exército americano recusou a participar da Operação Formosa no ano passado devido à presença de militares do Exército de Libertação Popular da China, conforme revelações do general Donovan. Os Estados Unidos só aceitaram integrar a Cooperação 11 este ano porque a China foi formalmente excluída do convite. Houve uma pressão onde o Brasil está sentindo a pressão. Teve acusação de base chinesa no Brasil. Teve a operação militar, a China não foi convidada. Não foi convidada. Mostra o medo, o pavor do Lula. A China não foi convidada. O Trump, ou seja, os Estados Unidos foram convidados e todos os países, né, chegaram agora, né, todos os países de direita que chegaram agora estavam aqui. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, negou categoricamente qualquer base ou parceria militar no Brasil durante a declaração em 18 de março de 2026. Segundo o chanceler, as informações do relatório americano são especulações de internet. Conversa, todo mundo viu o relatório, especulação de internet. O relatório falava. O governo mantém apenas acordos de cooperação científica. Até o momento não há confirmação independente que comprove uso bélico, armas militares, antenas e laboratórios citados pelos congressistas norte-americanos. Provavelmente eles não fizeram, né, nenhuma investigação, nada nesse sentido. E aí vem o risco à soberania, né, e segurança nacional. Vários analistas, Constantino, Lacombe, analistas conservadores e defensores de ideais liberais alertam que a política de multipolaridade de Lula pode transformar o Brasil em um peão no xadrez da China. A dependência de tecnologia chinesa em infraestrutura crítica é vista como uma ameaça direta à soberania brasileira e à segurança regional. Para a direita, o avanço de Pequim sobre a complacência do atual governo coloca o país em rota de colisão com democracias ocidentais e expõe dados sensíveis de defesa nacional. E depois de tudo isso que você viu, fica impossível ignorar o momento que o Brasil está vivendo.
Conflitos aumentando, bastidores cada vez mais expostos, debates que antes não existiam agora ganhando força e um cenário político que parece estar em plena transformação. É perseguição, é Bolsonaro correndo risco de morte e agora acabou de chegar a notícia que ele vai ser solto, vai para a prisão domiciliar. Isso é uma vitória realmente para nós de direita, para nós brasileiros. Muita gente começou a falar agora na mudança que vai ter em 2026, porque nós acreditamos que realmente o Brasil agora vai cair na mão de alguém de direita, Flávio Bolsonaro no caso. O fato é um só, se o Brasil continuar sendo governado pelo PT, realmente vai acontecer o pior. E estamos vendo o próprio sistema em guerra. Agora até o PT veio fazer críticas ao Xandão. E estamos vendo que o fim de Lula e Xandão está mais próximo do que nunca. E você acredita que o cenário político vai mudar em 2026? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo. Deixa a tua opinião, porque o seu posicionamento diz muito sobre o futuro que você quer ver dentro do Brasil. Gente, por favor, eu te peço novamente, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você que me assistiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!